Diz assim a palavra do Senhor: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e nem saudeis pelo caminho ninguém. Verso 5: e em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Eu não sei quem acredita nisso, mas diga para alguém que está do seu lado: Deus vai abrir uma porta para você ser uma bênção, e você será abençoado. Quem acredita que Deus vai abrir uma porta para que você abençoe, mas você também será abençoado através do lugar onde Deus vai te colocar para abençoar. Você vai alimentar e será alimentado, você vai dar e você vai receber. Se você não acredita nisso, amém, mas quem acredita, diga: eu tomo posse. Ah, pelo amor de Deus, a gente está acostumado a só entregar. Deus está no negócio de fazer você entregar e receber, amém? Verso 7: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Diga amém. O tema hoje é o meu segundo passo, é uma palavra simples. Diga para alguém que está do seu lado: ser forte. Ser forte significa simplesmente tenha fé. Simplesmente isso. Mas eu gosto da forma como Deus diz para Josué, porque se você entende que fé te traz força física, fé é a sua força espiritual, então diga de novo para alguém: ser forte. Senhor, nós te agradecemos e pedimos, fale conosco de uma forma clara, Senhor, objetiva, ajude-nos com o tempo, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoe aqueles que estão aqui para receber a tua palavra, que a palavra venha em direção à necessidade deles. Senhor, nós sabemos que muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor não é a nossa força, não é a nossa precaução, é o Senhor o livra de todas, e o Senhor está nos livrando, mas principalmente não do mal, mas do espírito de desistência. Não é tempo de desistir, é tempo de ser forte, porque o Senhor tem uma missão para todos nós e nós seremos bem-sucedidos nela, em nome de Jesus. E você que pode, diga amém. Amém. Tome o seu assento e diga para alguém de novo: ser forte, irmão. Nós falamos muito dos 12, falamos muito dos 3, Pedro, Tiago, João, falamos muito pouco sobre os 70. Os 70 foi um grupo escolhido a dedo pelo próprio Jesus, e eles foram de suma importância. E nesse texto nós vemos 3 coisas, e anote essas 3 coisas. Nós vemos o plano, nós vemos o poder e nós vemos os princípios. Nós vemos que Jesus tinha um plano, para esse plano ele deu poder, e para o poder que ele deu princípios. Só porque Deus tem um plano não significa que ele não vai te dar poder para executar o plano, mas se ele te der poder para executar o plano, entenda que ele vai te dar princípios, regras, instruções para que você não use errado o poder, e é isso que eu estou interessado, porque quando você entende que a vida é curta e o tempo é a coisa mais valiosa, e você não pode gastar o teu poder em qualquer lugar, e alguns podem achar que isso é egoísmo, isso é sabedoria. Jesus diz nesse texto que você não pode sair dando para qualquer um aquilo que você tem para dar.
você entende que Deus tem sabedoria, Ele tem te dado instrução, Ele tem te dado dinheiro, Ele tem te dado tantas coisas que você tem que saber identificar o lugar para onde você vai e para quem você vai dar, para quem você vai abrir oportunidade, para quem você vai estender a mão. Você deve ajudar todos, mas investir de uma forma pesada e pessoal, você deve vigiar, para que você não esqueça que você é um ser limitado, e se você gastar sua energia no lugar errado, você vai ficar sem bateria rápido. Isso aqui por si só já prega tudo o que eu tinha que falar. Nesse texto Jesus tem um plano, e qual que era o plano? Vocês vão adiante de mim e preparem o caminho, preguem nas casas que receberem vocês, expulsem demônios, curem enfermos, porque eu vou depois, mas para isso eu preciso que vocês vão primeiro. A verdade que muitos não entendem é que Cristo é o único caminho que nos leva para o céu, porém, Deus tem muitos caminhos para levar você até Cristo. Cristo é o único caminho que nos leva até o Pai, mas se você não compreender que você é uma ponte que vai levar pessoas até Cristo, você não vai entender que tem pessoas, querido, e eu não estou lhe causando nenhum terror, quando chegar na eternidade, se você não me ouviu, você vai se arrepender disso, que se você não pregar para elas, elas não ouvirão, porque tem pessoas tão fechadas e tão reclusas, que elas não vão se abrir para arriscar a crer em Deus, se elas não verem alguém próximos a elas, terem sinais de mudança, porque a melhor pessoa que pode pregar, não sou eu, a melhor pessoa que pode pregar é você. Quem conhece você de perto e de longe, quem conhece você há muito tempo, sabe identificar como que você era, como você é, e eu garanto para você, você pode querer trazer quantas pessoas para a igreja ouvir a palavra, e Deus seja louvado por quem veio, mas ainda assim a melhor pessoa é você, porque você é uma pessoa de influência na vida de alguém. Então Jesus, ele de uma forma clara e sábia, ele diz, eu tenho um plano, mas esse plano depende muito de vocês, eu preciso que vocês vão e preparem um ambiente, para que eu venha depois, e quando eu vier, eles já estarão já abertos para me receber, e receber tudo aquilo que eu tenho para fazer. Eles precisam me ouvir, mas como que eles me ouvirão, se não tem quem pregue? A pergunta que eu te faço é se você entende que Deus tem o plano de usar você para abençoar a vida e a família, a região, a cidade, pessoas locais. Não é apenas alguém, mas são coisas, organizações. Se você entende que Deus tem o plano de usar você para abençoar a vida de alguém, você entenderá que Deus tem poder para te dar, Ele tem provisão para te dar, mas você tem que se decidir imediatamente, não se afastar do projeto de Deus, porque eu garanto, tem pessoas que você ora para que Deus mude elas, tem pessoas que você ora para que Deus transforme elas, tem pessoas que você ora para que Deus cure elas, e Deus está dizendo, e você é a boca que eu vou usar, e você é a mão que eu vou usar. E não adianta jogar para cima do teu pastor ele vem para te instruir o que você deve falar, o que você deve fazer, é você quem faz ao longo da semana o que deve ser feito. Pergunta para alguém que está do seu lado, você entendeu ou não, irmão? Deus deu para cada um de nós uma missão do quê? De preparar corações para aqueles que estão próximos a nós receberem Cristo. Minha pergunta é, você aceita a missão que Deus tem para a sua vida ou não? Ou você não entende que Deus te deu trabalho? Deus poderia te enriquecer de outras formas, por que Ele te deu essa empresa? Tem pessoas que estudaram mais do que você e não alcançaram o que você tem, tem pessoas que têm mais dinheiro que você tem e não produzem o quanto que você produz, por que Deus te deu o que Ele te deu? Foi por mérito seu ou porque Ele gostaria de usar você para ser uma bênção? Eu sei que muita gente aqui vai dizer, eu tenho o que eu tenho porque eu estudei, eu tenho o que eu tenho porque eu fiz uma faculdade, eu tenho diploma, mas eu te garanto, tem gente que fez muito menos e recebeu muito menos, tem gente que fez muito mais e recebeu muito menos, tem gente que fez muito mais e tem muito menos. Deus está no negócio de convergir tudo na sua vida para o reino dEle. Deus está no negócio de convergir tudo que você tem para Ele. O problema é que as pessoas não querem se abrir para serem usadas. Há duas razões básicas para as quais as pessoas não se abrem para ser usadas. Primeiro, elas têm medo de falhar e passar vergonha. Você sabe qual que é o medo, o maior medo que existe no ser humano?
O maior medo que tem no ser humano não é a morte, por incrível que pareça, porque morte é medo para alguns. Para o crente, a morte não é um medo. Quer dizer, se você é crente de fato, a morte não tem que ser um medo, né? Porque uma pessoa que tem medo da morte é parável. Pessoas que não têm medo da morte são imparáveis. Porque se você for parar para pensar, tudo que você tem medo de acontecer de pior, você tem medo de que isso convirja na sua morte. E se eu perder dinheiro? E se eu passar fome? E se eu perder tudo? E se isso acabar me levando a morrer? Porque se eu perder dinheiro, se eu perder meu emprego, eu posso ter um infarto, eu posso me estressar demais, entrar na depressão profunda, eu posso me matar. Mas o maior medo que as pessoas têm é passar vergonha pública. Garanto isso. E muitas pessoas não deixam Deus usar elas. Muitas pessoas não se deixam ser usadas por Deus, porque elas têm medo de pôr a mão, orar, pregar e não acontecer nada. E passarem vergonha. Mas aí entra o problema. Deus nunca mandou você curar ninguém. Deus nunca mandou você salvar ninguém. Ele apenas falou, saia e pregue. Saia, põe as mãos. E aí é comigo. A tua obrigação não é você fazer. A tua obrigação é entregar o que? O poder que há no meu nome. E a minha função é fazer o meu nome resolver o que tem que ser resolvido. Tem pessoas que não entendem que Deus não vai te usar. Deus não vai, e pode orar o quanto você quiser, meu querido, eu te garanto. Tem pessoa que não vai ter um encontro com Deus que tem que ter se você não se abrir para ser usado, para essa pessoa ter um encontro. Você entende isso? Diga amém. Seja alguém do teu trabalho, seja alguém do teu trabalho, seja alguém da tua casa, tem alguém que Deus está falando, a missão que eu te dei é ser uma bênção. Prepare o caminho para o que eu vou fazer. Mas para isso, ser forte, tenha fé. Por que eu digo ser forte? Porque quando Josué sucedeu Moisés, por várias vezes Deus falou para Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, rapaz, não seja fraco. Ser forte simplesmente significa tenha fé. Eu amo a palavra, a definição de ter fé em ser forte, porque se Deus falasse tenha fé, muita gente acha que fé é só desejo, e fé não. Fé é um desejo tão intenso que se torna força. Oh meu Deus. Fé é um desejo tão intenso que ele se torna força física. Quando você tem fé de fato, crê de fato que Deus vai fazer algo, a fé que você tem se torna força. Então Deus diz, ser forte, tenha fé. Por quê? Porque você, Josué, vai pegar esse povo e fazer esse povo possuir a terra que eu tenho prometido a eles, que eu prometi a Abraão, seu pai. E você tem que ter fé de que Deus vai te usar para fazer com que pessoas possuam a terra que Deus prometeu para elas. Deus vai te usar para que você faça com que pessoas alcancem o casamento que elas sonham, a vida financeira que elas sonham, a família que elas sonham, os filhos perdidos de alguém, a solução da casa de alguém, está na sua boca, está na sua mão, a missão que Deus te deu, o plano de Deus na sua vida é esse, mas se você não tiver força e não tiver fé de que Deus pode te usar, você vai ficar dando um passo para trás, porque você tem medo de tentar, fracassar, falhar e passar vergonha. E Deus garante, se você tem fé, você não passa vergonha. Talvez você não vai ver o fruto de início, mas lembre, um plantou, outro regou, o Senhor deu crescimento. Tem pessoas que você vai pregar para ela e vai orar por ela, e o que você vai fazer é plantar a semente. Aí alguém vem e rega, até que alguém venha e faça crescer. No final das contas, foi sempre Deus. Você tem noção que tem gente hoje, perto de você, que serve Deus, mas serve porque você plantou neles, aí veio alguém e regou, e aí depois veio Deus e deu crescimento? Se você não semear, quem é que vai semear? Se você não se abrir para arriscar, a incentivar essa pessoa a confiar em Deus, qual que é a segunda razão pela qual as pessoas não deixam Deus usar elas? Porque entenda isso, se você precisa ser usado por Deus, e você precisa, garanto para você, que no dia do juízo final, que vai ter de gente que vai ficar com raiva de eu podia ter ganhado. Irmão, você tem noção que no juízo final você vai ver muita gente descendo, e era a gente que estava do teu lado. Desculpa, você quer que eu fale outra coisa o quê? Isso aqui que a gente vive é uma parcela, é uma cutícula da vida real. As coisas invisíveis são as coisas reais. O oxigênio é invisível, mas é real. Nós sabemos que as coisas que não vemos são as coisas verdadeiras, porque as coisas que vemos foram feitas que não vemos.
Só que você tem que romper o teu medo, porque você já tentou várias vezes, deu errado, e se você não tentar de novo, você vai estar fadando ao fracasso alguém que Deus disse: eu coloquei essa pessoa na tua vida, e eu te salvei primeiro, eu te abençoei primeiro, para que você seja o caminho pelo qual essa pessoa vai me conhecer. Então, primeiro, largue esse medo de passar vergonha pública. Diz para alguém que está do teu lado: você não tem obrigação de fazer nada, irmão. Quem faz é Deus. Sua obrigação é pregar, sua obrigação é orar, sua obrigação é pôr as mãos e profetizar, sua obrigação é pôr as mãos e declarar a bênção. Tua obrigação é fazer aquilo que muita gente que acha que é loucura, mas eu diria uma coisa para você, que não dá para você fazer nada, a não ser que você aceite o risco de ser louco por um tempo. Não dá. Segunda razão pelas pessoas não deixam Deus usar elas não se sentem preparadas. E Deus não usa pessoas 100% preparadas, Deus usa pessoas 100% decididas. Devia ter anotado, não anotou, vou repetir de novo. Deus não usa as pessoas 100% preparadas, Deus usa pessoas 100% decididas. Ai, quando eu terminar meu curso teológico, cala a boca, irmão, e quem disse que você tem que ter curso teológico para Deus te usar? O povo que mais é menos usado por Deus é gente que só faz teologia. Garanto para você. Não, quando eu aprender o curso de obreiro, irmão, uma lágrima que você sofrer, derramar, um vale que você passar, uma dor que você romper, já te prepara, já te deixa prontinho para ser usado por Deus, porque aí você tem testemunho para dizer para alguém: irmão, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu te dizer uma coisa, eu estava assim, eu era cego e hoje eu posso dizer, hoje eu vejo, eu não sei como ele fez, mas se ele fez por mim, ele pode fazer por você. É gente que quando Deus me ensinar, ou então o seguinte, quando Deus curar minha esposa, quando Deus curar e salvar os meus filhos, aí eu vou deixar Deus me usar. Mas eis o problema: se você espera que Deus te prepare 100% para te usar depois, você nunca vai ser preparado. Sabe por quê? Porque a gente nunca vive uma vida 100% regular, para que a gente possa fazer algo. Todo mundo não fala, essa é a minha raiva que eu tenho na igreja. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. O bando de gente na igreja que é falso, mentiroso, que não reconhece, irmão, a gente está aqui cantando, mas não fica achando que a nossa vida é perfeita, não. Ela está em perfeição. Mas nossa vida é complicada, irmão. O que faz a gente, então para que eu vou ter Deus? Irmão, é porque com Deus já é um pouco mais complicado, mas sem Deus já é muito mais. Com Deus a coisa alivia muito mais. Ele vai abençoando algumas áreas para compensar outras que ele ainda está trabalhando, e até que no final da tua vida ele vai compensar tudo, mas você não pode esperar Deus resolver tudo na sua vida para que ele te use. Se você entender isso, você vai esquecer que Deus chamou um homem despreparado e foi trabalhando nele. Quem? Pedro. E ele foi arrancando coisas de Pedro, e ele foi moldando Pedro, porque Pedro decidiu ser usado. Se você não entender que você não tem que fazer nada a não ser decidir ser usado por Deus, a pessoa que precisa receber Deus através de você, Deus não vai receber de outra pessoa. Você pode levar o profeta que quiser, o pregador que quiser, eu te garanto, ele não vai ter um encontro verdadeiro com Deus enquanto ele não vê na vida real dele alguém que ele conhece, que não mente, que é verdadeiro e que pode falar. Irmão, vamos falar uma coisa: quantos aqui já entraram num investimento, já colocaram dinheiro, porque alguém que você conhecia falou: põe dinheiro que você vai ganhar? Alguns erraram, alguns ganharam, acertaram, mas é a mesma coisa. Tem pessoa que não vai se abrir para Deus se você não for a pessoa que vai levar Deus até essa pessoa. Então o plano de Deus é que você seja usado, mas para isso você não pode ter vergonha de passar, medo de passar vergonha pública, e você não pode esperar Deus te preparar. É claro que existe um nível de preparação para liderança que é necessário. Eu não posso entregar o microfone para qualquer um e a pessoa pregar, eu não posso entregar um rebanho para qualquer pessoa e essa pessoa pastorear, mas começar a ser usado individualmente, isso você deve. Quem entende isso aqui, diga amém. Irmão, pare e pense: Deus usou Moisés, e Moisés era um camarada complicado, estressado, pavio curto, matou um camarada, e o camarada era gago. Aí Deus teve que trabalhar nele a ponto dele se tornar o homem mais humilde da face da terra. Deus usou Pedro, um outro pavio curto e estressadinho. Deus usou Jefité, um filho da prostituta, irmão. Irmão, Deus usou uma mula. Diz para alguém que está do seu lado: há esperança para você. Tu está melhor do que eles, não está? Diz aí para alguém que está do teu lado: Deus quer te usar, irmão. Deixa eu lhe falar uma coisa que você não pode deixar o diabo arrancar da tua cabeça.
O diabo está tentando pôr na tua cabeça que se Deus for fazer algo na vida de alguém, tudo que você tem que fazer é orar. Mas você está orando para Deus mudar a vida de alguém não está mudando, porque é tempo de você se levantar, caminhar e avançar e ser usado por Deus. Se você não deixar Deus te usar, você vai ver pessoas que você ama padecendo e sofrendo. Eu já vi pessoas sofrendo enfermidades e eu fiquei com dó das pessoas, até que Deus falou, ela está sofrendo por negligência sua. Se você entregasse a unção que eu te dei, se você entregasse o poder que eu te dei para Ele, Ele receberia automaticamente. Então o que tem em mim que Ele não tem? Eu tenho uma experiência com Deus de uma fé muito mais forte do que Ele. Tem gente que às vezes não tem fé para receber. Aquele homem na Porta Formosa não tinha fé para ser curado, era coxo desde o ventre, mas quando ele se deparou com duas pessoas que tinham fé por ele, a fé de alguém pode afetar na recepção do milagre de alguém. Nem todo mundo tem que crer que vai receber. Tem horas que Deus sabe, ele está tão complicado nessa situação que ele não consegue crer em mudança, mas se você crer, eu posso abençoar ele por conta tua. Se isso for mentira, responda como é que tem gente na tua casa, na tua família, que não faz nada, é um sem vergonha, não ora, não busca Deus, mas está sendo abençoado porque tem alguém na brecha. Tem alguém na brecha orando por essa pessoa. Então se você não deixar Deus te usar, você vai ver muita gente, talvez indo para o inferno, ou vivendo no inferno aqui embaixo, casamento acabando, e era você quem deveria resolver, mas você tem medo de passar vergonha em público, você tem medo de falhar, e o pior de tudo, eu não me sinto preparado. Você nunca vai se sentir 100% preparado. Deus não usa pessoas 100% preparadas, Deus usa pessoas 100% decididas. Deixa eu avançar aqui que eu estou com pressa. Nesse texto, Jesus dá para eles 6 instruções. Por quê? Porque ele tem um plano, ele vai dar poder para esse plano, e ele tem instrução de como usar o poder. Ele tem um plano, você entendeu o plano, ele tem poder para você executar o plano, e ele tem instrução para você usar o seu poder. Agora, anote qual que é o poder. Deus quer que você compreenda que existem 2 coisas que vão acontecer com você, mas você não pode ver o perigo e desistir, porque o perigo é sinal de que você cresceu. Você não tem perigo de cair de uma altura se você não estiver num lugar alto. Você não tem perigo de ser atingido se você não cresceu. Você oferece risco quando você decide avançar. Mendigo não rouba mendigo. O diabo não ataca quem já está na mão dele. O diabo ataca a pessoa que está querendo avançar e mudar a família, mudar a vida de alguém. Então entenda isso. Jesus dá 2 avisos aqui. Primeiro, Jesus diz: a seara é grande e poucos são os colhedores, poucos são os obreiros, as pessoas que vão colher. Jesus está ensinando, primeiro, que o que Ele tem para dar para você, a colheita que Ele tem na sua vida é muito grande para você fazer tudo sozinho. A colheita que Ele tem na sua vida é muito grande para você continuar sendo centralizador. É por isso que tem que estar semana que vem aqui, irmão. Porque você é o autor da tua miséria, você não cresce mais, porque você quer fazer tudo sozinho. Eu cheguei até aqui sozinho, mas, querido, sozinho você pode ter avançado, mas você não pode ir longe sozinho. E ele disse: vocês alcançaram muito, mas daqui para frente a colheita é muito grande e vocês não podem continuar fazendo tudo sozinho. Vocês precisam de ajuda. E para algumas pessoas, ser ajudado é abrir-se a arriscar-se a ser traído novamente. Quando o diabo quer te afastar da tua colheita, ele te afasta de pessoas, porque pessoas vão te trazer a tua colheita. E sabe como que ele te afasta de pessoas? Fazendo você ser traído por outras, a ponto de ficar traumatizado e não se abrir de novo. Só que eu vou lhe falar uma coisa: se você entende o que o diabo está fazendo, você entende que a única forma de você romper é ir contra o que ele está causando. Ele está causando você trauma de arriscar de novo e perder de novo. Deixa eu te lembrar uma coisa: podem ter te roubado, nem todo mundo é um ladrão. Podem ter te ferido, nem todo mundo é um sem vergonha. Podem ter te difamado, nem todo mundo é um vagabundo. Se você não depositar a tua fé em Deus, de que Deus tem pessoas boas para te ajudar, você nunca vai se abrir de novo. E tem colheita na sua vida, que se você não se abrir a arriscar de novo, confiar, você vai se traumatizar. Por quê? Eu não quero sofrer de novo. Irmão, decepção dói, mas eu vou lhe falar uma coisa que eu sei que você não vai gostar disso, mas eu vou lhe falar a verdade.
Toda traição que me doeu, só me doeu demais porque eu estava muito mais envolvido com pessoas do que com Deus. Porque quanto mais é a tua intimidade com Deus, mais fácil você vence o trauma que pessoas causam em você. Desculpa, você tem que aprender a se desfazer de pessoas rápido. Bons empresários são lentos na contratação, rápidos na demissão. Por quê? Porque se você não se desfazer de pessoas rápido, como alguém troca de roupa, você vai ficar guardando muita mágoa e não vai se abrir a tentar de novo. Porque você não acredita que você, ainda que tenha sido traído, não foi destruído. Levaram o seu dinheiro, não levaram a ideia. Levaram a ideia, não levaram a inteligência. A inteligência que teve uma ideia vai ter duas. Levaram o teu coração, mas não levaram a tua vida. Você pode ser curado e se abrir de novo a tentar novamente um novo relacionamento. O problema é, aonde Deus quer te levar é muito grande para você não se abrir para se arriscar a tentar de novo. Minha pergunta é, você consegue se abrir e arriscar de novo? Você consegue se abrir e confiar de novo? Entendendo que nem todo mundo é todo mundo? Entendendo que Deus permitiu você sofrer lá atrás, para que você aprendesse a identificar e depender mais do Espírito Santo, porque você pode conversar com alguém, ver o currículo, mas só Deus sabe o coração. E se você sabe ouvir de Deus, Deus vai falar para você no olhar, porque o olhar é a linguagem da alma, o olhar é o idioma mais claro do mundo, o olhar te revela. Tem pessoa que a gente olha e a gente fala na hora, óbvio, e a pessoa fala, larga a mão, isso é preconceito. Preconceito nada, pai, cala a boca, isso aqui é Deus. E o que Deus faz com a gente enquanto pastor, Deus quer fazer com todo crente. Quem aqui sabe que você olhou para alguém e Deus te falou algo de alguém e Deus acertou o que Ele te falou e você sabia que não era a tua carne aí? Diz aí para alguém que está do teu lado. Quem sabe disso, diga assim, irmão, você tem que se abrir de novo, irmão. Você tem. Porque Deus vai garantir que se você estiver dependente dEle, Ele vai te falar, Ele vai te mostrar com sinais, com detalhes, quem é quem. Se você deixar Deus te curar dos traumas, o inimigo te afasta da colheita, te afastando de pessoas, porque ele sabe, você não pode colher se você estiver sozinho. Querido, você não pode criar 3 filhos sozinho. Você não pode fazer nada sozinho. Você tem que ter alguém que te dê sabedoria, alguém que te oriente. Então o primeiro aviso dele é, o que vocês têm para receber é muito grande para fazerem sozinhos, mas eu vou dar poder para vocês. Qual poder? Eu estou colocando vocês para irem de 2 em 2. Alguns de vocês aqui têm mais do que 2. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem reconhece que Deus já colocou alguém na sua vida para te ajudar a colher tudo que você tem para colher? Como que alguém te ajuda a colher? Te dando sabedoria, te dando instrução, te falando de coisas que o seu ouvido não está ouvindo, te mostrando coisas que o seu olho não está vendo? A minha pergunta é, você entende que o seu maior poder está nos seus companheiros, está na sua pessoa? Porque se você não tiver alguém que pregue para você, como é que você pode ir até Deus? Se você não tem alguém que te mostre o que Deus está para fazer, como é que você pode permanecer firme e convicto de que ainda que o diabo tenha piorado, Deus tem muito mais para fazer? Olha para alguém que está do seu lado e eu pergunto para você, olha aí para essa pessoa, você consegue reconhecer que ela é alguém que Deus colocou na sua vida para ser o companheiro, a companheira? Eu não estou falando só de casamento, eu estou falando mais do que isso, alguém para te acompanhar espiritualmente, alguém para te acompanhar nas madrugadas espirituais, porque tudo é possível ao que crê, tudo é possível para quem tem fé, mas existe um poder que não vem só para quem tem fé, há um poder que vem para quem tem comunhão, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se 2 ou 3 estiverem reunidos e concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será feito no céu. Eu garanto para você, tem mudanças na tua vida que não vão vir se você não tiver alguém do teu lado concordando, porque a bênção da multiplicação vem quando você está em união, bênção da multiplicação não vem desunião. É por isso que o diabo está lutando para você causar contenda e ficar brigado com alguém do seu lado, porque se o diabo quiser afastar você, irmão, pare e pensa nisso. Teve pessoa que foi vir para essa igreja que a vida mudou. Por quê? Porque quando você está longe do lugar que Deus preparou para poder acompanhar você e fazer você colher, você não recebe. Mas quando você se aproxima, e aproximar é fácil, se manter próximo é difícil. Aí ele fala muito alto, aí ele prega muito assim, meu querido, não fica brigando com o meu detalhe, pensa nisso, a essência que Deus me deu vai te ajudar, porque a essência de alguém na tua vida, além de mim, vai te ajudar naquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Então, qual que é o poder que Deus te deu? Deus te deu pessoas, pessoas são o seu maior poder, sabe por quê? Jesus morreu por pessoas, Ele não morreu por dinheiro. Dinheiro vai te ajudar a cuidar bem de pessoas, para que pessoas cuidem bem de você. Depois dinheiro vai te ajudar a contratar pessoas para que você melhore.
Mas a sua maior provisão são pessoas. Isso é fácil você entender. Mas aí vem um segundo ponto. Jesus disse: eu envio vocês como cordeiros em meio aos lobos. Aliás, antes, deixa eu só falar um ponto aqui. Jesus disse: a colheita é grande, poucos são os obreiros, mas vocês têm que orar ao dono da plantação. Quem que é o dono da plantação? O Pai. A gente sabe disso. Eu sou a vinha, o meu Pai é o vinhateiro. Olha que interessante, Jesus disse que a plantação é grande, a colheita está pronta, mas você não aguenta tudo sozinho. Então você tem que orar para Deus mandar pessoas para te ajudar. Por que eu tenho que orar para Deus mandar alguém me ajudar, se Ele já sabe que eu preciso de ajuda? Simples, porque às vezes a pessoa que Ele vai mandar para te ajudar é uma pessoa que, mensagem de semana passada, é um bom samaritano. É meio complicado, é um palmeirense com um corintiano. É uma pessoa chata, crica, mas é uma pessoa que é produtiva. E você não pode, anote isso, querer ter sucesso e conforto ao mesmo tempo. Só porque você quer ter sucesso não significa que você vai alcançar o sucesso com conforto. Deus te abençoa à medida que você sabe lidar com pessoas difíceis. Quanto mais difíceis são as pessoas com quem você sabe lidar, menos limites você tem para crescer. Porque dinheiro vem por pessoas, tudo vem por pessoas. Então Deus vai garantir que às vezes quem vai junto com você é alguém que você tem que decidir a aguentar a diferença dessa pessoa, e ao longo do caminho você vai mudando a diferença dessa pessoa. Nem todo sucesso vem confortavelmente. Eu sei que é ruim a gente lidar com pessoa difícil, mas você tem que entender o seguinte, que se você quiser brigar pelo conforto, você não vai poder brigar pelo progresso, porque Deus vai usar alguém que você não gosta, que não é do jeito que você gosta, que não pensa e não concorda com tudo, mas em algum ponto ele tem comunhão com você. Ele quer o mesmo alvo, ele quer crescer a empresa, ele quer fazer crescer a família, ele quer ter uma vida melhor, ele quer ter a casa muito bem estruturada. Você tem que abrir mão do conforto para ter sucesso. Decida qual que você quer. Decida. Aí Jesus dá mais um aviso para eles. Jesus diz: olha, vocês serão enviados como cordeiros em meio aos lobos. Diga para alguém que está do seu lado: você é um cordeiro. Lobos comem carne, ovelhas, cordeiros comem grama. Jesus não está dizendo: eu estou fazendo de sacanagem, de maldade, colocando vocês no meio dos lobos. Não, é que ele já sabe, não tem como eu fazer vocês viverem a missão de vocês sem vocês passarem por lobos. E qual que é o problema? O lobo gosta da ovelha, e ele quer comer ovelha. Pelo amor de Deus, eu vigiar para ninguém ouvir que eu falei errado. O pastor falou que alguém, não, Deus me livre e guarde. Mas você tem que compreender que pessoas vão querer te destruir, por conta do quê? Da sua natureza. Quanto mais você cresce na fé, mais inveja você desperta. Anote isso para você nunca esquecer. Quanto mais você cresce na fé, mais raiva você causa. Porque o ímpio, ele olha para você e ele fala: como é que você pode ser feliz e não ir na balada? Ser feliz e não roubar? Como é que você pode prosperar e não fazer caixa 2? Como é que você pode ser feliz e não ter uma amante, não ter um amante? Como é que você pode ser feliz e não virar à noite no bar? Eles têm raiva que a gente tem muito mais do que eles, fazendo muito menos. A gente só precisa de Deus e andar na palavra dele. Não quer dizer que a gente vive uma vida robótica, porque tem gente que quando olha para crente, ele pensa: meu Deus, esse povo não vive, esse povo... Não, meu irmão, a gente vive. A gente só não fica abusando das coisas que tem que ser feitas com moderação. Porque o fato de que você é crente é que você é nascido do Espírito, você não é da carne, e você domina a tua carne. Você domina a tua carne. Então, entenda isso. Quanto mais você crescer na fé, mais pessoas vão te invejar. Por quê? Por mais que você acredite que todo mundo te ama naquela empresa, naquele lugar, eu vou te garantir, tem gente, meu irmão, que ele está com ódio, ele tem raiva, porque você e o teu marido não viajam para fora, não viajam para o exterior. Você e teu marido estão pior do que papel em mão de moleque, está tudo lascado financeiramente, e ainda assim o casamento está bem, a saúde vai bem, enquanto ela está gastando fortunas para poder manter a família unida, está viajando para fora. Pelo amor de Deus, não estou falando nada contra isso, pelo amor de Deus, eu quero que você viaje, graças a Deus, e viaje, leve eu junto, e vai de primeira classe, em nome de Jesus. Mas é que tem gente que não consegue entender como é que você é assim. Eu tenho raiva da sua natureza, eu tenho raiva que você não faz o que eu faço, e tem o que eu quero. Agora vamos falar a verdade, isso é fácil quando a gente fala de ímpio.
Agora vamos falar de crente. O que tem de crente que acha que é crente, mas não é crente meio furreca. E ele fica com raiva, por quê? Porque ele vem na igreja o culto todo, mas ele não tem a vida que a gente vive, porque ele não tem uma fé forte. Você vive a vida que a tua fé merece. O justo vive pela fé. Quanto maior for a tua fé, mais atitudes altas você tem. Quanto maior é a tua fé, mais você age de acordo com a palavra. Quanto mais você age de acordo com a palavra, mais você recebe. Põe na tua cabeça: Deus sabe que é impossível você ser amado por todo mundo. Pare de querer ser produtivo e ser amado. Não para querer ser produtivo e amado ao mesmo tempo. Você vai ter pessoas que vão odiar, irmão, pare e pensa comigo. Tem gente aqui que só tem inimigos contra você. Você só tem processo, você só tem causa na justiça. Por quê? Quando você decidiu andar na missão de Deus, porque você decidiu fazer a missão de Deus, você despertou a inveja. Se você despertou a inveja quando você decidiu andar na visão de Deus, fique em paz, esse inimigo não é teu. Deus é quem vai lutar com o lobo, porque ele é o bom pastor. Ele tem vara e tem cajado. Ele tem cajado para te puxar para perto e te direcionar, e ele tem vara para bater no lobo. Põe uma coisa na tua cabeça: Deus garante que você vai ver lobos vindo contra a tua família. Eu não estou profetizando, estou te declarando que Jesus disse. Você vai ver o diabo querendo se levantar contra a tua casa. Você vai ver o diabo querendo colocar doença na tua casa, porque ele tem raiva da tua natureza. Ele tem raiva de que você nasceu de novo e está vivendo uma vida abundante. Mas pega essa palavra quem crê: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. É Deus quem vai lutar contra o lobo. É Deus quem vai lutar contra a inveja. É Deus quem vai lutar contra... Você só tem que ficar firme e passar no meio dos invejosos, entendendo: Deus vai lidar com eles. Deus vai lidar com o levante. Deus vai lidar com quem está querendo me passar a perna. Deus vai lidar. Eu tenho só que calar a boca. Eu tenho que ficar firme e ver o livramento de Deus. Deus vai fazer por mim. Lobo não pode ser vencido por ovelha. Ovelha não tem dente para vencer lobo. Lobo é vencido porque tem vara e você não tem vara. Por quê? Porque Deus não te chamou para gastar energia brigando. Deus te chamou para gastar energia avançando. Deus te chamou para... Eu estou pregando melhor que você está dando glória. Deus te chamou para gastar sua energia pregando o evangelho. Deus te chamou para gastar energia vendendo, fechando contratos. E quando alguém perguntasse qual que é o teu segredo, você falaria: é porque Jesus está na minha empresa, é porque Jesus está na minha casa, Jesus está na minha loja, é porque Jesus está na minha família. Aí alguém vai ficar com raiva e falar: mas como é que Jesus pode fazer tudo? Arrisca acreditar nele, que você vai viver exatamente o que eu vivo. Eu não posso te explicar por palavras, só posso te explicar por experiência. Porque aquele que acredita em Deus tem que se aproximar crendo que ele é recompensador, galardoador do que os esperam. Deus não vai lutar com o lobo. Você não vai lutar com o lobo. Deus vai lutar com o lobo. Deus não vai lutar com o lobo se você não deixar Deus lutar com o lobo. Você está querendo brigar com um invejoso, e você quer que Deus defenda do invejoso? Deus é justo e só Deus sabe fazer justiça por você. Deus é justo e só Deus sabe fazer justiça por você. Então a primeira coisa: é grande, mas vocês precisam de ajuda. Eu já dei poder, união, coloquei alguém na vida de vocês. Quem sabe que Deus colocou alguém na sua vida, diga graças a Deus. Me ajude aí. Se você sabe que Deus colocou uma pessoa na tua vida para causar a diferença, se ele é um homem ou uma mulher, às vezes é um homem e uma mulher, mas eu quero que você me ajude e diga bem alto. Eu quero que você diga graças a Deus pelo homem ou pela mulher de Deus. Se Deus colocou na tua vida um homem e uma mulher que estão fazendo a diferença, que estão te ajudando a alcançar a colheita que Deus prometeu, você vai dizer graças a Deus pelo homem e pela mulher de Deus. Mas eu pergunto: quem aqui tem alguém que você sabe é o poder que Deus te deu? Ele colocou alguém na sua vida para mudar e abrir a sua mente e revolucionar. Meu querido, eu não estou falando isso por exibismo, não estou falando nada, estou falando de uma forma clara. Deus não vai abençoar você com a colheita que você sonha e que Ele te prometeu se você se afastar de pessoas. Mas se tem alguém aqui que sabe que Deus te deu uma pessoa para você viver a tua colheita, diga aí bem forte que eu acabei de falar. 1, 2, 3, graças a Deus pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, porque Deus me deu poder para alcançar a colheita. Segundo, o poder que eu te dou é esse: vá em meio aos lobos, porque eu envio. Se eu envio, quer dizer que você está vivendo uma situação que eu já sabia que você viveria, mas tranquiliza o teu coração, porque eu vou te proteger dela. Então ele dá o plano, ele dá o poder para vencer o plano, ou seja, ninguém vai te ferir, eu te protejo. E eu dei condição para vocês avançarem, dei companhia. Mas aí ele vai dar o terceiro ponto, princípios. E eu quero falar de 6 bem rápido com você. 6 princípios para que você alcance
o plano de Deus na sua vida. Quando eu falo de plano, eu estou falando de você que entende que Deus quer abençoar você, se você for um abençoador. Para isso você tem que entender primeiro, anote isso, se Deus puder te usar, Ele vai te abençoar. Se Deus puder te usar, Ele vai te abençoar. E desculpe, é fácil você querer ser usado por Deus dando dinheiro. Difícil é você querer ser usado por Deus entendendo que Deus vai exigir o que te dói. E muitas vezes você nunca foi alguém que falou que era cristão. Você tinha vergonha de dizer que era cristão. E Deus disse, se você me negar na frente dos homens, eu vou te negar diante do Pai. Eu sei que hoje ser crente é moda, mas você tinha que ter orgulho de ser crente, porque você entende o que é a vida eterna. Você entende o que é céu e inferno, você entende o que são demônios. E você não deveria principalmente falar que é pentecostal. Principalmente. Porque tem muita coisa que vou ficar quieto aqui, eu falo outro dia, os sorveterianos não vão receber, e a gente vai receber orando no Espírito, mas isso aqui é outra mensagem. Deus estava dizendo para eles, se vocês me deixarem usar tudo que vocês têm, eu darei tudo que vocês não têm. Jesus disse, não levem nada, vão de mãos vazias, mas vão. Por quê? Porque eu já preparei tudo que vocês precisam. Se eu puder usar vocês, eu vou abençoar vocês. Pergunta que eu te faço, você entende que se Deus puder usar você, Ele vai abençoar você? Ou você acha que Deus não te deu esse barco por um propósito? Você não acha que Deus... Veja, você tem milagre na sua vida que você sabia que era milagre mesmo quando você não servia a Deus. Como é que você chegou onde chegou? Você não consegue enxergar que Deus queria usar isso como uma plataforma para Ele pregar o nome dEle? Ele queria usar a sua empresa, Ele queria usar tudo que você tem. Eu acho incrível porque pessoas que têm pouco dinheiro não entendem isso, mas se você perguntar, eu continuo dando esse exemplo. Você vai no Chick-fil-A nos Estados Unidos, Chick-fil-A é maior do que o McDonald's. O dono fez um voto com Deus, se o Senhor me abençoar, eu não abro de domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Em todos os copos deles está escrito embaixo, João 3,16. Eles estão com um processo complicado na corte americana, porque eles não contratam homossexuais, só contratam cristãos, e eles são maiores do que o McDonald's. Eu pergunto para você, por que você não deixa Deus te usar? Porque se Deus te usar, Ele vai te abençoar. Se Deus te usar, Ele vai te abençoar. Você não pode achar que você vai ser abençoado sem Deus, porque a bênção verdadeira, de acordo com a Bíblia, é aquilo que você deixa para os teus filhos, e não aquilo que você tem na sua vida. Se Deus quer que você deixe um ministério para os teus filhos, mensagem para os teus filhos, uma unção para os teus filhos, porque você pode passar Elias para Eliseu, você tem que deixar Deus te usar, por quê? Deus diz para Pedro, Pedro, deixa eu usar o teu barco. Posso entrar no teu barco? Se afasta um pouco. E porque Deus viu que Pedro deixou ele usar o barco, Deus encheu o barco. Irmão, eu vou lhe falar uma coisa que eu não sei se tu vai dar um glória, mas eu vou ser sincero, vou ser claro, eu não vou tentar te convencer disso, porque a verdade não tem que ser tentada, que ser convencida, a verdade por si só convence. Se Deus puder usar o teu emprego, Deus vai fazer você prosperar no teu emprego. Se Deus puder usar o teu trabalho, Deus vai prosperar mais aí do teu trabalho. Não fique pensando, mas eu já fiz tudo e eu já alcancei muito sem ter Deus. Mas o que Deus tem para a tua vida, de fato, aquilo que o teu olho não viu, seu ouvido não ouviu, depende de você tomar decisão. Se o Senhor me usar, eu acredito que o Senhor vai me abençoar, então eis-me aqui, me use, me ensine como falar, me dá coragem para orar, me dê coragem para poder trazer palavras, para trazer profecia para pessoas que entrarem e dizerem para alguns clientes, eu não te conheço, mas Deus me mandou dizer uma coisa para você, eu posso perder você, você nunca mais comprar aqui, mas eu quero que você tenha paz. Por quê? Porque quando você entrou aqui, Deus me mandou dizer algo a teu respeito, e para de ficar aquela palhaçada, eu acho que você acha nada, você sabe que foi Deus que te falou. Eu vou falar quarta-feira sobre isso, você tem que estar quarta-feira aqui, porque Deus quer te usar como um profeta. Deus não precisa ter você como pastor, como pastora para te usar como profeta. Ele diz, eu espero que todos profetizem, que todos almejem o dom da profecia, que todos profetizem para que a igreja seja incentivada, cresça. Deus, Ele tem te falado coisas, tipo, fale para fulano isso, fale para Beltrano isso, mas você não fala, por quê? Porque você tem medo de passar vergonha e de falar uma coisa que não é verdade. Mas quando você se abre para ser usado, Deus te abençoa e você começa a ter coragem, porque você sabe, se eu quero ser mais abençoado, deixa eu entregar o que Deus me entregou. Quem entende isso aqui, dá um amém bem forte aí. Você está preocupado em construir um patrimônio, ok, a Bíblia diz que o pai sábio deixa herança para os filhos, só que lembre isso, Deus te promete, se você me deixar te usar, eu vou te dar vinhas que você não plantou e cidades que você não construiu. Significa, eu vou te dar bênçãos prontas. Alguém começou uma empresa, construiu uma empresa, eu vou te passar o ponto.
Alguém construiu a casa, alguém comprou o terreno, mas eu vou passar para você. Oh, meu Deus. Agora ninguém dá glória a Deus. Deus vai te dar bênçãos prontas se você deixar Deus te usar. Se você deixar Deus te usar, Deus não te chamou para se preocupar. Deus te chamou para acreditar e obedecer. Pergunta para alguém que está do seu lado, você acredita ou não, irmão? Se você aceitar a missão de Deus na sua vida, Deus vai te dar o que você precisa. Entenda isso, e eu vou para o segundo. Você tem uma necessidade e não tem a provisão. Tem algo que você precisa e não tem, seja sabedoria, estratégia, sei lá o quê. Só Deus sabe o futuro e só Deus pode falar para você o que fazer, quem assinar, o que não assinar, o que... Ok. Se você tem a necessidade e não tem a provisão, entenda, Deus tem uma necessidade e Deus tem a provisão. Deus tem alguém em uma casa que Ele quer mudar e Deus tem a provisão que você precisa. Vai fazer um negócio com Deus. Irmão, tem gente que se ofende com isso, mas o termo que a Bíblia usa para dizer que você nasceu de novo é um termo de negócios. Ele te redimiu. Redimir é comprar o escravo do mercado da liberdade. Deus fez negócios na cruz. Ele deu o sangue dele e comprou você de Satanás. Da mesma forma, Deus quer fazer negócio com você. Me dá a sua mente, me dá o seu corpo, me dá tudo em você. Deixa eu usar o teu negócio, a tua casa, para glorificar o meu nome. E eu vou te abençoar. Eu vou dizer porque ninguém consegue acreditar agora. Porque você nunca criou compromisso com Deus. Mas se você criar compromisso com Deus, eu te garanto, se você deixar Deus te usar, Deus vai te abençoar. Se você deixar Deus te usar, Deus vai te multiplicar. Pergunto, você está recebendo de Deus? Diga amém. Amém. Posso avançar? Diga amém. Amém. Se não, eu continuo à noite. Quem quer que continue, diga um amém bem forte aí. Amém. Então tá bom. Segundo, não se distraia com coisas pequenas. Jesus disse, quando vocês forem sair, saiam e não cumprimentem todo mundo no meio do caminho. Ah, mas não tem nada de errado. São pessoas boas, sim, mas o inimigo sempre vai colocar algo bom para te distrair do melhor. Tem gente que ele acha que para ele crescer ele tem que ir em todo jantar. Agora vai no meio da testa de alguém. Não, eu tenho que ir lá, porque quem não é visto não é lembrado. Cala a boca. Ninguém viu Davi, Deus lembrou de Davi. Ninguém viu Gideão e Deus lembrou de Gideão. Não, porque eu tenho que aparecer. Você não pode ser produtivo e querer ser querido. Jesus não está dizendo para não ficar fofocando. Ele está dizendo, vai aparecer oportunidades boas no meio do caminho. Não abrace elas. Porque se eu coloquei uma oportunidade grande, foque na grande. Alguém disse que o inimigo do bom é o melhor. Eu te diria que o inimigo do melhor muitas vezes é o bom. Porque ele está dizendo, não fique parado, cumprimentando, gastando tempo. Não fique. Eu sei que é difícil alguém acreditar nisso, mas tem propostas que vêm e você acha que é Deus, mas é o diabo colocando em você algo bom que está te impedindo de focar no que é melhor. E Jesus quer que você tome cuidado para não se distrair com coisas pequenas. Ele está te ensinando que muitas vezes o bom aparece para te afastar do melhor, e você tem que focar no melhor o tempo todo. Você não pode ser querido e ser produtivo. Pessoas produtivas sabem que não dá para você querer aparecer em todo lugar ao mesmo tempo para crescer, e você não precisa disso. Desculpe, eu não estou falando aqui de dentro, estou falando lá de fora. Aí eu tenho que ir na festa da empresa, eu tenho que ir no baile daquele negócio, eu tenho que ir, porque eu preciso que eles me vejam, eu preciso que eles saibam que eu existo. E eu até acredito que se você não estiver no lugar certo, na hora certa, você perde. Mas se você acha que você tem que estar em todo lugar, você não vai compreender que foco só existe porque existe distração. E quando Deus te dá uma orientação do que fazer, e Ele manda você trabalhar em algo, vão vir outras oportunidades. Ah não, vamos comprar isso, agora vamos fazer aquilo. E Deus está falando, foca, porque isso está vindo para te distrair. Terceiro, não insista no lugar errado. Não insista no lugar errado. Ele disse, se vocês chegarem numa casa e a casa não receber vocês, como? Se vocês disserem paz e lá de dentro ninguém fala paz, não entrem, não expulsem demônios, não preguem, vão para outra. Por quê? Porque vocês não podem insistir em quem não quer. Porque o que vocês têm é precioso e é santo. Mas, vocês não podem achar que vocês são perfeitos. O corpo de vocês é frágil e vocês vão se cansar. Sabe, entenda isso, anote isso. Nem todos os ovos chocam ao mesmo tempo. Quer dizer que nem todas as oportunidades que você abraçar, nem todas as pessoas que você tentar ajudar, elas vão
ser transformadas ou crescerem ao mesmo tempo. Mas a mãe tem o instinto de saber qual ela deve chocar mais tempo. Deus te dá o instinto, eu não posso te falar de outras formas a não ser pela experiência. Deus te diz internamente, foque mais em fulano e menos em Beltrano, porque ele ainda está passando um processo, e esse aqui está para disparar e romper, e você não pode se distrair. Quando que Elias foi multiplicar o azeite, ele multiplicou o azeite por quê? Porque ele sabia, eu não posso, o que é azeite? Azeite é energia, azeite é energia, de azeite vem fogo, você acende o fogo, ok? Você não pode dar energia em algo que não tem capacidade para receber. Você tem muita sabedoria, muita estratégia, muitos planos. Se você vai na pessoa errada, no sócio errado, se você vai na pessoa que não quer receber, desculpe, olhe bem para mim. É uma coisa simples, somente se Deus me mandar ir no Pai de Santo. Se Deus me mandar ir no Pai de Santo, eu vou no Pai de Santo. Mas eu sei que eu vou ter muito mais dificuldade em ganhar um Pai de Santo do que de ganhar alguém que está frequentando lá. Então eu vou em quem está indo do que em quem está mandando lá. E quando Deus me falar, eu vou lá. Se você não acredita nisso, só você lembrar que em Atos Deus diz para os apóstolos, não vão para tal lugar, não vão para tal lugar, vão para lá. Por quê? Porque Deus está no negócio de fazer você ser produtivo e crescer rápido. Entenda isso. Deus está no negócio de redimir o tempo e fazer você crescer rápido. Mas para isso você tem que estar antenado, ouvindo a voz de Deus, para não ficar dando muito em algo que não tem condição de receber. Você quer colocar uma cachoeira inteira em cima de um copo de 200 ml. Tem gente que não vai conseguir obedecer e ouvir tudo que você tem para ensinar, porque eles não se esvaziam. Então pare de tentar ficar mudando a vida de quem não quer mudar. Tem gente que já aceitou a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Você tem que orar, Senhor, onde que eu dou aquilo que eu tenho? Porque se eu não entregar no local certo, eu vou perder. Entenda isso, o azeite multiplicou quando o profeta colocou o azeite no lugar certo. Quando você está no lugar certo, o pouco que você tem multiplica. Como assim? Quando você está no lugar certo, a pouca força, a pouca paciência, a pouca saúde que você tem multiplica. Já viu aquela pessoa que você estava cansado, e ela veio até você, e ela estava com tanta vontade de receber, que você saiu dali revigorado? Ou era alguém no telefone, você estava desanimado, você queria atender outro dia, e essa pessoa ficou uma hora com você, você saiu dali renovado, parecia que você foi no massagista e dormiu 8 horas. Por quê? Porque Deus multiplica, é a mesma coisa com o dinheiro. Se você entrega o teu dinheiro na mente de uma pessoa errada, se você põe numa pessoa que tem pouco, o teu pouco vai perder. Mas se você está do lado de alguém que quer receber muito, quer prosperar, Deus vai multiplicar o pouco. Diga amém. Amém. Quarto, aceite ainda que você não goste. Esse para mim é o mais importante. Aceite ainda que você não goste. Olha o que Jesus disse: se uma casa receber vocês, entre. E se eles te derem comida, coma. Espera aí, quem é que não vai comer se comida for oferecida? Eu, porque eu não gosto, eu não como feijão marrom, eu como feijão preto. Eu não gosto, não me acha chato. Eu não gosto de comer frutos do mar, não me levo para restaurante de frutos do mar, que eu não como, eu não gosto desses fru demais, vocês são muito fru. Eu gosto de coisa simples, me dá um pão com mortadela, cerate e queijo, e me dá uma itubaína, e a gente vai falar em língua estranha a madrugada inteira. Acabou. Mas eu nunca me esqueço que eu tive que ir num evento, obrigado, e no evento só tinha bacalhau. E eu estava do lado de desembargadores, eu não comia bacalhau. E eu comecei a gostar de bacalhau naquele dia. Porque vencedores têm estômago forte. Vencedores têm estômago forte. E tem oportunidades que Deus vai te abrir, que a opção do menu não é o que você queria. Deus vai aprovar o financiamento, não é o juro que você queria e as parcelas que você queria. Abraça. Oh meu Deus, agora cadê o glória? Deus está falando, eu vou abrir a oportunidade. Os detalhes não vão ser como você queria, porque nem sempre você vai ter tudo do jeito que você quer. Eu vou aprovar o financiamento, vou aprovar o consórcio, vou abrir a porta, mas o que vão te oferecer não é o que você gostaria. Olha para alguém e diga para essa pessoa: vencedores têm estômago forte, irmão. Abrace.
Não é o que você queria, não é o quanto que você queria pagar, mas pague. Deus vai te... Irmão, levanta a mão e receba quem acredita nisso. Se Deus abriu a porta, Deus vai manter a porta aberta. Se Deus deu o dinheiro da entrada, Deus vai mandar o dinheiro do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, do quarto mês, do quinto mês. É aí onde fé entra. Fé tem que entrar em algum lugar, e se Deus foi poderoso para te dar para começar, Deus vai te dar para continuar. O que você não pode ficar brigando pela comida. Não é a comida que eu quero, não é os juros que eu quero. Eu vou refinanciar, vou fazer outra proposta. Fecha a boca, para de dar lugar para o diabo. Aceite o que te derem, porque se a porta abriu e você precisa, Deus vai dar um jeito de fazer com que isso faça bem. Você vai dar conta de pagar, não vai ser protestado. Olha para mim, tem gente aqui dentro que pagar aluguel em um local no qual em outras épocas você falaria: eu nunca pagaria esse aluguel. Até que você falou: eu vou. Por quê? Porque vai subir a clientela. Ah, você não entendeu? Eu vou. Por quê? Porque Deus vai aumentar. Eu estou falando de dinheiro agora. Alguém me dá glória a Deus aí. Eu vou, por quê? Porque se Deus abriu a porta, Deus vai fazer eu dar conta de suportar o que tem lá dentro. Anote aí. Quinto, e eu termino no sexto. Quinto, não fuja daquilo que você tem que mudar. Não fuja daquilo que você tem que mudar. Olha o que Jesus disse: quando vocês forem recebidos numa casa, para preparar o ambiente para mim entrar, comam tudo que eles oferecerem, mas não fiquem saindo de lá para outro lugar. Não fiquem saindo. Não fiquem. Por quê? E aí eu penso: como é que alguém vai querer sair de um lugar que ele está recebendo comida e hospedagem? Como? O que faz você querer sair de um lugar onde você está sendo cuidado? Pessoas. Pessoas podem te dar provisão e dinheiro. Se elas são complicadas, você abre mão do que elas estão te dando para ter paz. Ok. Quando chegar em casa, você entende. A pessoa pode te pagar o que quiser. Ela pode pagar um jantar caro, te dar presente. Se ela é complicada, você abre mão da provisão para ter paz. Então ele está falando: não fuja de onde vocês entrarem. Por quê? Porque quem diz para vocês que todo mundo que precisa de vocês vai ser fácil de lidar? Tem gente que precisa de você e é uma pessoa difícil de lidar. Vamos falar a verdade. É uma pessoa complicada, crica, chata para burro. Vou falar a verdade, tem. Ela precisa de Deus, ela quer Deus, mas é muito metódico. Ai, mas é o povo que grita. E você tem que ter paciência. Por quê? Porque se você foge do que você foi enviado para mudar, você nunca muda. Anote isso. Você não pode mudar aquilo que você está fugindo. Se Deus te mandou mudar a vida de alguém e essa pessoa quer ser mudada, sabe aquela... Isso é fácil para quem é pai e mãe. O filho quer mudar, o marido quer mudar, mas ele não te ouve, ele é difícil, complicado. O que você faz? Não se mude, permaneça. Por quê? Porque Deus não teria te enviado para um lugar complicado se Ele não tivesse graça, unção, sabedoria para te dar, para saber lidar com isso. Estou te dizendo por quê? Porque você tem que parar de ficar andando e mudando de emprego o tempo todo, só porque pessoas são difíceis. Deus te prospera na medida que você resolve o problema. Dinheiro é uma consequência de quem resolve um problema. Problemas são causados por pessoas. Quanto mais você souber lidar com pessoas, mais Deus vai te prosperar. É assim em tudo. Crescer a igreja, salvar almas. Não mude o tempo todo. Entenda o que você tem que entender. De uma vez por todas, fazer isso é uma lei na tua vida. É muito mais fácil você ter a sabedoria da água e se contornar, se conformar e não adaptar, do que você querer se esquivar o tempo todo. Paulo diz: uma porta se abriu com muitos inimigos. Às vezes Deus vai querer te usar para abençoar, curar alguém, e essa pessoa é complicada, cheia de questão da Bíblia. Alguém que já deve ter visto isso. Você foge dela? Não. Ela está aberta para receber? Ah, mas ela rebate muito. Mas ela está te ouvindo? Se ela está fazendo pergunta, é porque ela quer ter resposta. Não fuja daquilo que você foi enviado para resolver. Você tem que ter a habilidade de lidar com pessoas, porque muitos locais serão difíceis. E sexto, eu termino. Jesus disse: quando vocês entrarem em um lugar, e esse lugar rejeitar vocês, dizer: aqui não, saiam e tirem algo dentro de vocês, ou grudado em vocês, que pode atrapalhar vocês lá na frente. Tirem todo o pó do lugar da rejeição. Eu já preparei um lugar que vai receber vocês. Eu já preparei um lugar onde você vai ouvir o sim. Eu já preparei um lugar onde vão aprovar você. Oh, meu Deus.
Eu já preparei um lugar onde vão querer você. Eu já preparei um lugar onde você vai ser valorizado. Mas não vá para lá sem antes sacudir a poeira. Porque você não pode avançar para o novo com algo passado te incomodando. Eu vou mostrar para quem me rejeitou, eu vou mostrar para quem se negou, eu vou mostrar. E Deus está falando, você não pode avançar para o novo carregando o pó do velho. Eu já estou terminando. Mas você não pode se abrir para gerar algo novo, cheio de mágoa. A razão pela qual Ana orou daquele jeito é porque Ana vivia tão amargurada que no dia em que ela pôs a amargura para fora, ela ficou limpa para receber vida por dentro. Você tem mágoa de quem te roubou, de quem te traiu. Ouça o que eu estou te falando, eu termino. Enquanto Deus não te curar disso, enquanto você não deixar Deus te curar disso, você nunca vai gerar algo novo na tua vida. Porque Deus não pode fazer você avançar para o novo com o pó do velho. Quem aqui é alérgico como eu sabe, pó você não vê, mas você sente. E tem coisa que você não está vendo, mas você sente que tem algo te deixando para baixo. Tem algo te deixando triste, tem algo te incomodando, tem algo fazendo você não ter vontade de levantar da cama, tem algo fazendo você não ter vontade de avançar, tem algo te incomodando toda vez que você quer ir em frente, e esse algo é a poeira do teu passado. Se você não sacudir a poeira, quem sacode a poeira é você. Quem rompe com o passado é você, não é Deus. Quem supera é você, não é Deus. Como? Olhando para a missão que Deus te deu, olhando para o que te espera. Se você é forte, se você tem fé, você consegue enxergar que nada do que houve se compara ao que virá. E eu já termino, mas eu tenho que falar para alguém que tem que ser curado aqui hoje, alguém que tem que ser liberto de uma mágoa. Levante a mão para quem é e feche os olhos se você acredita nisso. Enquanto você não decidir que vai ficar para trás o que houve atrás, tudo que você vai viver é uma vida tentando avançar e ir para frente, mas preso atrás, porque a tua mente não consegue ter ideias, a tua mente não consegue ter estratégia, a tua mente não consegue produzir, porque você vive pensando no que te fizeram. Se não tivessem feito isso, eu estaria mais longe, se não tivesse acontecido aquilo, eu estava mais longe. Mas você tem que sacudir a poeira. Me ajude a pregar aí, olha para alguém que está do seu lado, diga para essa pessoa, sacode a poeira, irmão, sacode a poeira, diga aí mais alto, até alguém dar um berro aí de glória, porque no teu glória, Deus vai libertando você de toda mágoa e todo rancor passado. Para de dar poder para as pessoas não fizeram com você algo ruim a ponto de destinar a tua vida ao fracasso. Podem ter te prejudicado, mas se você está preso no que elas fizeram, quer dizer que elas mandam no teu futuro. Você está preso no que Deus está para fazer, e é Deus quem tem a última palavra. Se Deus disser que Ele vai redimir você e vai restaurar você em todas as áreas, você tem que sacudir a poeira e falar, eu vou arrancar toda a mágoa passada, porque eu não posso avançar e tocar o novo com algo passado. Lembre isso. Uma das regras que Deus dava para o sacerdote era: não coma se a tua mão está suja. Se o sacerdote tocasse em coisas podres, mortas, ele deveria passar 7 dias de purificação, até ele tocar de novo na comida. Sabe por quê? O sacerdote é o tipo de Cristo. E quem vive uma vida com Cristo tem que entender: eu não posso querer viver o novo se eu ainda estou manchado e cheio de coisa velha em mim. Aí eu pergunto para você: você tem força e tem fé para avançar para o novo? Fiquem em pé que eu já terminei. A minha pergunta é simples. Eu queria ter acabado 15 minutos mais cedo, mas eu preciso fazer essa pergunta: você tem fé de que Deus tem algo melhor para a sua vida, mas Ele quer que você abrace a missão dEle? Se Deus puder te usar, Deus vai te encher. Não espere provas disso, arrisque. Eu não sei para quem é essa palavra, mas alguém aqui precisa ser liberto da mágoa. Normalmente eu chamo pessoas para virem à frente. Esse é um momento em que muita gente não quer reconhecer que tem mágoa. Mas eu vou te pedir, para onde você estiver, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e por alguns segundos
você orar a Deus para que Deus te dê fé, para você ser forte. Fé para perdoar. Perdoar não é esquecer, é superar, é entender que nada do que arrancaram de mim se compara ao que virá. Sabe por que você não consegue perdoar alguém? Porque você não acredita que Deus tem o melhor. Você não consegue acreditar que Deus tem alegria melhor para você. Ah, mas é que o senhor não sabe o que eu sofri. Meu querido, e imagine Jesus que teve que perdoar. E sabe por que ele perdoou? Porque ele sabia, daqui 3 dias eu estou andando em novidade de vida. E eu não posso viver uma novidade de vida andando magoado no passado. Por uma simples razão: ovelhas não bebem águas agitadas. A sua mente não trabalha bem preso no passado. E agora, isso é uma decisão. Vou lhe falar uma coisa: não é coach que você precisa, não é psicanálise. É uma decisão de deixar Deus arrancar de você o que Ele já queria arrancar, através de uma simples atitude. Pense todo dia no que eu te prometi. Pense todo dia no que eu disse que faria na tua vida. Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que ansiedade, cura emocional é uma decisão sua, não de Deus. Se você pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é honesto, se você acordar todo dia, sabe? Tem pessoa que tem que fazer várias coisas para isso. Imprima a foto de onde você quer chegar, sei lá, faça o que você quiser, use o método que você quiser, mas enquanto você não mantiver os seus olhos na visão, a Bíblia diz: sem visão o povo perece. Se você não consegue enxergar a família que Deus quer te dar, o casamento que Deus quer te dar, o tanto que Deus quer melhorar, você nunca vai se vencer, nunca vai romper com esse laço. E essa mensagem é para alguém. Feche os olhos. Deus quer te usar. Deus quer usar você para abençoar vidas. Eu queria te dizer que é fácil você ser usado por Deus, mas não é por conta de 2 coisas: o medo de fracassar e o sentimento de não estar preparado. Deus hoje trouxe alguém porque Ele quer fazer um pacto com você. Ele quer que você experimente. Ouça o que eu estou falando. Ele quer que você experimente para que você veja. Experimente deixar eu te usar para você ver se eu não vou te abençoar. E como que Deus vai me usar? Se você quiser ficar sabendo de tudo ao mesmo tempo, você não vai saber. Você tem que ter fé. Fé é uma decisão, não é um sentimento. Fé é uma decisão. Eu acredito. Sabe, você está há muitos anos da tua vida andando em volta do mesmo lugar, da mesma situação, não rompendo. Tem áreas da tua vida que avançaram, outras não avançaram, porque Deus está decidindo te dar mais uma oportunidade. Fala: decida-se deixar eu te usar. Entregue-se totalmente a mim. Entregue-se totalmente a mim. De olhos fechados, estenda as suas mãos.